Bem, pessoal, cidade de São Paulo anuncia que está em alta, né, surto, onda de casos de Covid aqui no país, né? Também surto de dengue, chegando a 100 mil casos de dengue, né? Tem um número muito maior do que da Covid, né? Mas a Covid continua sendo mais grave, né? Só que o que acontece, pessoal, nesse cenário que a gente está vivendo aqui em São Paulo e no resto do país, né? Com esses dados de São Paulo, e somado os dados que a gente tem visto, né, do Infogripe que eu falei para vocês, que aqui no Sudeste aumentou o número de casos de internação e morte, pelo boletim da Fiocruz Infogripe, que sai toda semana, né, no pós-carnaval, né? Dados também da dengue, que o Brasil é bem organizado e tem mostrado também mais de 100 mil, chegando a 100 mil casos, né, de dengue também, né? Lembrando, dengue continua matando menos do que Covid. Mesmo tendo muito mais casos de dengue, a gente tem tido mortalidade menor. Lembrando, tem um primeiro detalhe. Há uma falta, muita gente tem reclamado que não está encontrando tão fácil o teste rápido no sistema público de saúde, no SUS, o que seria ideal. A experiência que a gente vê no mundo inteiro, né, países que fizeram ampla testagem, tiveram um controle melhor da Covid, né? E além disso, a dificuldade muito grande é a questão de transmissão, porque se você não sabe se tem, muita gente está ouvindo falar de dengue, aí às vezes assume que tem dengue sem ter feito nenhum teste, né? E acaba passando Covid para outras pessoas. Então, eu acredito, né? E muito provavelmente os dados que a gente vê do Brasil e as informações que a gente tem dessa dificuldade mostram que o Brasil está subnotificado de casos de Covid. Mas mesmo assim, é difícil alcançar dengue porque a distância é muito grande. Então, dengue com 100 mil casos vão ter mais pessoas pegando dengue ou tendo dengue do que pegando Covid. Mesmo assim, a Covid continua sendo maior causa de internação e de morte do que dengue. Ou seja, a Covid é muito mais grave. Esses dados de São Paulo, quando a gente extrapola, vendo os dados da Infogripe Fiocruz, extrapola, vendo dados de grandes redes hospitalar, como Rede D'Or e outros que têm anunciado aumento de mais de 30% no carnaval. Rio de Janeiro também, que mostrou 31% de aumento em caso de Covid positivo, a gente vê que a gente vive no surto. O que é que você vai fazer nesse cenário? Nada para desesperar, não está tão letal como era antes a Covid. Apesar disso, é o que mais se preocupa, é porque ainda interna e morre muita gente. Então você está com sintomas, né? Sintomas de dengue e de Covid são muito parecidos. Para o médico diferenciar é difícil, por isso que a maioria dos médicos, né, vão pedir testes, né? E o teste de Covid vai entrar na grande maioria das vezes quando o paciente começa a ter febre, começa a ter um mal-estar, às vezes está no início da doença. Então você às vezes não tem aquele sintoma gripal tão clássico da Covid, né? Que a dengue não apresenta tão, não tem às vezes artralgia. Então às vezes quando o paciente refere é muito parecido as duas doenças. Então fazer o teste rápido de Covid, se você puder, tiver farmácia, rede fácil do SUS para você fazer, é excelente, porque já descarta uma doença. E muitos protocolos têm feito isso. Chega o paciente com sintoma de febre, mal-estar e tal, faz o teste de Covid e afasta uma doença, tá bom? Espero que tenha ajudado. A gente vai ouvindo a falar desse aumento de casos de Covid nas próximas semanas e eu vou estar mostrando os dados aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. Abraço.